Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus seja presente em nosso meio. Amém? Existem dias excelentes, existem dias bons, ótimos, existem dias ruins, péssimos e dias que estamos no fundo do poço. Se fôssemos colocar numa escala, excelente, ótimos, bons, dias ruins, péssimos e o fundo do poço. Todos nós passamos por altos e baixos em nossa vida. Hoje é um dia que a gente pode dizer que é feliz para o Grupo Maranata. É um dia excelente, talvez, numa escala lá em cima. É um happy day, ou um buenos dias. É um bom dia. Queridos, mas Deus tem preparado para a gente dias muito melhores do que esse. Muito melhores. Você crê nisso? Amém. Eu creio nisso. Nós vivemos num mundo de fato, um mundo onde nós acreditamos apenas no que vemos. Nós estamos vendo coisas, pessoas, estamos vendo luminárias, paredes, estamos vendo essa farda linda do Grupo Maranata. Isso são fatos. Mas a gente entende isso, o mundo, como real. Mas isso não é real. O mundo real, as coisas reais, os objetos reais nós ainda não vimos. Estamos para ver ainda. Mas também hoje é um dia triste. E nós sabemos bem o porquê. Eu fui acordado essa madrugada. E eu costumo, quando eu acordo, geralmente eu não acordo de madrugada. Posso ter até noites que eu estou com um sono muito leve, mas dificilmente eu levanto da cama. E hoje eu me levantei e quando eu olhei no relógio do fogão, estava marcando 1h17. O relógio do fogão é minha referência quando eu acordo. 1h17, eu disse, meu Deus, 1h17. E uma coisa me impulsionando, vai orar pelo pastor Sandro, ora por ele. E eu me ajoelhei ali na cozinha mesmo, e orei por ele. Mas eu fui despertado também porque eu tive um sonho essa noite. E no meu sonho eu via a região de Bom Sucesso, a região onde meu pai nasceu. Era uma região de agreste, uma região seca, árida, não tem rios. Apenas um poço onde as pessoas tiram água. Mas na minha mente, no meu sonho, estava tudo muito bonito, muito verde. Era uma campina muito bonita. E eu estava ali, debaixo de uma árvore, tinha um senhor assim próximo. E eu estava relembrando meu pai. A casa onde ele morou, que até hoje não existe, que ele reformou. E um senhor disse assim, você é filho do Francisco? Eu disse, sou filho do Francisco. O nome do meu pai, Francisco Jardim Silva. E como é que está seu pai? Eu disse, ele faleceu fazem 15 anos. Ele morreu no ano 2000. E eu fiquei conversando ali um pouco com ele. Ele disse, olha, eu conheci seu pai, que homem bom. Homem tranquilo, falava muito pouco, ouvia bastante.
E ele morreu com quantos anos? Eu falei, ele morreu com 70 anos. Quando meu pai estava vivo, ele disse assim: olha, eu quero ver, antes de morrer, meus filhos formados. E ele teve essa satisfação de ter. Ele estava na minha formatura, eu fui o último a se formar dos filhos. Mas ele me acompanhou também 4 anos depois, na minha ordenação, em 99. Eu entrei no ministério em 96, e ele me acompanhou, ainda vivo, teve o privilégio de estar na minha ordenação. E logo depois, alguns meses depois, ele faleceu. Como uma pessoa morre, a gente nunca esquece. São memórias que ficam gravadas, histórias em nossa memória, em nossa mente, em nosso coração. Eu já me conformei com a morte do meu pai, mas eu nunca perdi a sua memória, as suas histórias. Eu já passei por momentos muito intensos de alegria, momentos muito tristes também. Graças a Deus nunca entrei em depressão. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Mesmo quando se resolvem problemas, eu sempre fui muito tranquilo. Eu sinto, claro, eu sou humano, eu sou uma pessoa normal, mas eu tenho sentimentos profundos. Uma coisa que nunca esqueço é quando, sentado, minha mãe me chamou, eu tinha 26 anos, ela disse: filho, senta aqui. Eu fiquei de frente para ela, e ela disse assim: filho, eu quero te contar um segredo. E eu não tinha a menor ideia do que minha mãe ia falar. Meu pai já tinha falecido. Ela disse: filho, a sua irmã Ana não é sua irmã legítima. Quando ela falou isso, eu desabei. Como minha irmã mais velha não é legítima? Não, foi um caso que eu tive com um caminhoneiro. E eu pensei, como minha mãe? A senhora, com todo esse tempo na igreja adventista, com todo o conhecimento que a senhora tem, e meu pai já, quando faleceu, tinha 50 anos de adventista. Como é que isso aconteceu? E ela disse assim: filho, são coisas que acontecem. Graças a Deus, foi outra coisa que eu superei. No início foi difícil. E quando eu passei, eu fui o primeiro filho a saber disso. Quando eu passei essa informação para meus irmãos, 2 deles ficaram revoltados. Um deles, inclusive, até mudou o comportamento e a visão que ele tinha da minha mãe. Até hoje. Mas os demais suportaram bem essa situação. E convivi com isso já há anos. E graças a Deus hoje eu me dou muito bem com minha irmã. Ela nunca vai deixar de ser minha irmã. Não é pelo fato de não ser uma irmã que foi gerada pelo meu pai. Queridos, nós vivemos nesse mundo bombardeado de todo tipo de informação, negativas e positivas. E que você tem que saber lidar com essas situações, senão você enlouquece. Você perde as estribeiras, como as pessoas dizem. Você tem que lidar com isso. No momento, o seu mundo pode desmoronar. E você está pronto para isso? A pergunta que eu faço à igreja de Nova Iguaçu: você está pronto para isso? Se teu mundo desmoronar hoje, se você souber uma notícia que seu pai faleceu, ou que sua avó faleceu, ou que seu filho teve um acidente grave, como é que você vai reagir a essa situação? Geralmente nós reagimos nos desmoronando, né? É normal do ser humano. Você fica sem ação, mas a vida continua. A vida não acaba.
queridos, há um povo que eu gostaria de mostrar aqui, para a gente entender um pouquinho do personagem que eu vou falar para vocês. Cada dia vocês têm presenciado aqui, aqueles que estão acompanhando o Congresso do Maranata, que a gente está falando sobre um personagem na Bíblia. Há muitos anos atrás, na verdade, há 605 anos antes de Cristo, um povo foi levado cativo da sua terra. E dentre eles, 4 jovens estavam ali no meio daquele povo. A cidade sendo destruída por Nabucodonosor. Eles não podiam nem olhar para trás. Esses homens e mulheres que compunham esse grande exército de pessoas escravas agora, novamente, sendo levados para uma terra que eles não conheciam. E eles amarrados os tornozelos por correntes, nos braços também. Na verdade, essa gravura aí reflete apenas imagens humanas, mas eles iam nus, completamente nus, crianças, mulheres e homens, com todas as suas vergonhas aparecendo. Era assim que eles eram levados cativos, para justamente mostrar o poderio do grande rei Nabucodonosor, que estava destruindo um povo. Essa era a situação que eles se encontravam. E eles foram levados cativos. Daniel, quando foi cativo, ele tinha apenas entre 13 e 15 anos. Eu queria que mostrasse outro quadro, por favor. O quadro, esse aí. Daniel foi levado para a Babilônia como cativo na primeira leva de exilados de Judá. Foram 3 levas de exilados. Em 606, 605, 606 a.C., quando tinha entre 14 e 16 anos. Era um adolescente, nem era contado no censo judaico. Nem era contado, para vocês terem ideia. Como a maioria dos jovens, moças, meninos e rapazes aqui do Clube Maranata. Atravessou o reinado de todos os reis babilônicos, exceto o primeiro deles, Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, fundador do neo-império babilônico. Chegou até o Império Persa sob Ciro em 536 a.C. Está lá em Daniel 6, 28 e 1. Prestou cerca de 72 anos de abnegados serviços a Deus e ao próximo. Esse rapaz, esse menino, foi criado por seus pais numa educação judaica. E teve uma educação, queridos, que eu posso dizer excelente, primordial, que levou, inclusive, a ser escolhido pelo rei, ele e mais os 3, para fazer parte de estar ali com o rei, sentar à mesa do rei, se alimentar com ele. E eles foram educados em toda a ciência lá de Babilônia. Claro que essa ciência estava misturada com misticismo, com magia e com alimentação, como diz a Bíblia, totalmente desregrada, ao ponto deles pedirem para que fizesse um teste com eles. Só se alimentar de verduras e cereais, frutas, legumes, durante um período muito curto, que, creio eu, não era suficiente para você mudar a sua fisionomia. Mas, irmãos, as pessoas que habitavam aquele lugar notavam a fisionomia deles. Notavam. Eu não sei se eu consigo mais isso, mas há uns anos atrás eu conseguia observar uma pessoa e dizer se ela come carne ou não. Hoje não, até porque eu não sou 100% vegetariano, mas admiro muito quem é. Estou lutando para ser. Mas eu consigo ficar aí 2 meses, 3 meses sem comer carne nenhuma. Até não compro, eu
vou no supermercado, olho para aquela triste lá, mas não consigo comprar. Não consigo. Às vezes quando eu vou para um restaurante ou para o shopping, às vezes eu como um pouquinho de carne, mas não entra assim normalmente em minha casa. Mas esses jovens não. Eles mandaram abolir completamente a carne da vida deles, não só a carne, como outras coisas também. Foi abolido completamente. Obrigado. E o resultado disso é que eles se mostravam mais doutos, mais sábios do que todos os outros que foram levados cativos. E também dos que já viviam lá e se diziam sábios. Nós conhecemos muito bem a história de Daniel. Por Daniel passou muitos reis, e ora que os reis só eram substituídos quando morriam. Os reis eram considerados imperadores. E o imperador, queridos, hoje nós não temos, entre aspas, imperadores, talvez com exceção do presidente ou imperador da Coreia do Norte, né? Não sei se tem mais alguma nação aí. Mas os imperadores se autodenominavam semideuses. É por isso, e aqui nós entendemos, que quando Daniel predisse que Nabucodonosor ia passar um tempo louco, ele passou 7 anos. E ele ficou tão louco que a Bíblia diz que as unhas ficaram como de águias e criou pelos nele como uma ave. Porque ele se alimentava de grama. 7 anos. E ninguém foi posto no lugar dele. Ninguém. Porque ninguém podia tocar no imperador. Mesmo louco. Mas ele voltou os olhos ao céu, e quando passou aquele tempo, ele retornou ao trono e retornou um homem mudado. Nabucodonosor vai estar no céu. Irmão White, Deus revelou isso para ela. Ele vai estar no céu com a gente, com aqueles que vão se salvar. Amém? Amém. Mas ele, a duras penas, ele teve que provar que existe um Deus muito mais poderoso. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Eu queria que colocasse outro. Tem mais um aí. Eu queria me ater a esses poucos minutos que nós temos, a esse momento aqui, irmãos. Abra sua Bíblia. No livro de Daniel, capítulo 6, verso 27. Diz assim: Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Querido, se tiver algum momento da sua vida que você acha que não tem mais solução, você chegou no fundo do poço, existe solução, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, Deus. É Ele que livra, é Ele que salva. Quando isso aconteceu, Daniel já estava um homem idoso, já era um homem maduro, 72 anos como governante, irmãos. Na verdade, ele era um eunuco. Segundo o doutor Siqueira, um eunuco, ele não podia ter família. Ele era um homem solitário. Ele só tinha Deus com ele para se comunicar. Não, aqui nessa época não se fala mais dos seus amigos, apenas de que Deus dava muitos sonhos para ele e visões, nas quais estão relatadas na sua palavra. E nós ficamos assim extasiados de ver o significado de tudo isso.
que naquela época ele escreveu e que nós temos hoje no livro de Daniel e Apocalipse. Queridos, aqui na verdade não era uma prisão, era uma caverna subterrânea. Ali eles criavam os leões. O leão é um animal que só em você ver você já causa pavor e medo. Alguém aqui já teve em circo e já viu um leão no circo? Já viu? Eu já vi. E quando ele deu o rugido, eu me estremeci todo. Só o rugido dele você já... Tem gente que só no rugido já desmaia. Porque o bicho é terrível. E quando ele abre aquela boca, você consegue colocar sua cabeça dele na só no espaço. É um animal temeroso. E ali não só tinha um, mas tinha vários leões. Quando ele foi colocado ali dentro. Mas Deus é o Deus que livra e Deus que salva nós. Não existe nada impossível para Deus. E Deus fez um livramento. Daniel foi livrado da cova dos leões para que não só pelo fato de ele ser um homem de Deus, mas para que todos os reinos da terra entendessem, os reinos daquela época, que existe um Deus que pode livrar. Que pode livrar você, irmãos, agora no ano 2016. Que pode livrar a mim, a cada um de nós, no momento que a gente precisar. Existe um Deus que nos livra de todo mal, de todo perigo, e está constantemente nos livrando. Existe um Deus que está presente em cada hospital, em cada maternidade, em cada mendigo que está precisando de pão. Existe um Deus que está aí, um Deus que está perto de você. Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Um Deus que quer abraçar você, um Deus que te ama de todo o coração. Ele deu a vida por você. Queridos, tudo isso ficou na história. Eu já falei para vocês que nós construímos a nossa história. Daniel na cova dos leões. Eu só conheço uma pessoa fora da Bíblia que entrou na cova de um leão e sobreviveu. O irmão Geraldo. No final da década de 70 em Recife. Eu tive o privilégio de ouvir, de conversar com o irmão Geraldo em Recife. Um pernambucano que foi colocado à prova. Os amigos disseram, um homem simples, disseram: Geraldo, se você enfrentar um leão, eu vou acreditar que existe um Deus. Estavam zombando dele, meu trabalho. E ele disse: eu vou provar para vocês que Deus existe. E passou-se os dias, ele pediu à sua simples igreja lá em Recife que orasse por ele. Ele não disse a ninguém o que era, não disse nem a sua esposa, porque se ele dissesse, a esposa ia largar ele. E esse homem entrou em jejum e oração por 14 dias. No final de 14 dias, sem ninguém saber, ele entrou na cova dos leões. Eu conheço bem o zoológico de Recife, ainda é o mesmo. A cova só fez algumas melhoras, mas é um buraco imenso, como o que vai daqui quase lá em casa, aquele buraco imenso. Ali vivem 3, 4 leões. E ele se colocou ali, irmãos. As pessoas ficaram apavoradas. Vieram os guardas do parque, disseram: que homem louco é esse? Ele vai morrer. Os leões chegaram perto do irmão Geraldo, cheiraram ele, lamberam, mas nenhum deles atacou o irmão Geraldo. Irmão Geraldo conta esse testemunho
em todas as igrejas. É um dos poucos adventistas que conseguem pregar dentro da igreja Assembleia de Deus. O irmão Geraldo já tinha sido da Assembleia de Deus. Ele se converteu ao adventismo na década de 70. Ele disse para mim, quando eu estava conversando com ele: pastor, eu já contei esse meu testemunho a mais de 100 igrejas Assembleia de Deus, afora as igrejas adventistas. Eu não sei se o irmão Geraldo está vivo, nunca mais tive notícia dele. A última notícia que eu tive é que ele morava no interior de São Paulo. O irmão Geraldo tinha convertido dezenas, centenas de irmãos da igreja Assembleia de Deus para a igreja adventista ao longo dos anos. Queridos, Deus é um Deus que livra, é um Deus que salva. Nunca esqueça disso. O nosso pastor e amigo Sandro, tem mais ou menos 10 dias eu estava conversando com ele, eu, pastor Jefferson, pastor Alex e pastor Patrick, que é o novo pastor de Angra dos Reis. Nós 4 estávamos conversando ali, 5, né? E ele estava rindo, feliz, contente, contando as histórias do IAN, a gente relembrando os tempos do IAN. A gente não imaginava o que ia acontecer com ele, né? Não imaginava. O AVC, ele não escolhe pessoa nem hora. Na minha mente eu pensava que isso só acontecia com pessoas de 50 anos, 60 para cima. Mas hoje está acontecendo com pessoas bem menos idade. Nós sabemos da grande quantidade de tarefas que o pastor Sandro tem, da grande quantidade de responsabilidade que ele tem. E para uma pessoa normal é difícil você imaginar uma pessoa cuidar de tantas, cuidar de universitários, cuidar de música, cuidar de aventureiros, cuidar de desbravadores e cuidar de jovens. 5 departamentos para uma pessoa só. Não é fácil não. Tem que orar muito pelos nossos diretores departamentais de jovens. Mas queridos, e uma pessoa nova, isso aconteceu com ele. Nós sabemos que o AVC deixa sequelas. Só um milagre de Deus para reverter uma situação dessa. Só um milagre de Deus. A gente sabe que durante alguns meses nós não vamos ter o pastor Sandro atuando no Ministério Jovem. Nós sabemos disso. Ele vai passar um longo período de recuperação. E vamos dar graças a Deus e orar para que ele não tenha sequelas. Porque mais de 95% dos casos deixam sequelas terríveis, das mais diversas possíveis que você pode imaginar. Possivelmente vai entrar outro departamental, porque a obra continua, o trabalho continua, e a gente vai ter que precisar orar por ele que vai estar entrando e pelo pastor que vai estar em recuperação. Mas queridos, Deus é o Deus do impossível, não resta dúvida. Eu sei que a igreja está orando, Deus está levantando pessoas de madrugada, tarde. Hoje a União Sudeste está fazendo um abraçaço, né? Não sei se eu posso falar assim, ao redor daquele hospital Oeste Nova, lá em Campo Grande. 1000 jovens vão estar ali. Nós vamos estar aqui, terminando, cumprindo a tarefa do Maranata, esse congresso maravilhoso.
parabéns, Johnny e a equipe. Nós vamos estar numa celebração de batismo de uma jovem que vai estar se entregando a Deus, de um adolescente, de uma juventude. Queridos, esse é o nosso Deus. Ele não está alheio a essas coisas. Tudo isso está acontecendo porque nós sabemos que a nossa redenção está próxima. Eu quero te fazer um apelo, querido. Eu quero terminar com esse apelo. Eu sei que aqui na igreja eu não conheço, não sei, mas eu sinto que tem pessoas que estão angustiadas, não só pelo fato do pastor Sandro estar nessa situação, mas angustiadas porque estão desempregadas. Aqui no nosso meio tem pessoas que estão com casamento quase na lama, no fundo do poço. Eu sei que tem pessoas aqui que vieram aqui para a igreja, mas nem comeram porque não tiveram o que comer. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão com filhos fora da igreja e há anos vem lutando para que ele volte para os pés de Jesus. Talvez eu esteja falando aqui nessa manhã para alguém que está com sua fé pelo filho, que não lê mais a Bíblia, que não ora, que não clama mais nos pés do Senhor. Queridos, eu queria pedir a você que nesse momento de angústia entenda que tem um Deus que salva, um Deus que livra. Nós vamos ter uma música especial nesse momento. Enquanto estiverem cantando, se você sente que precisa se aproximar de Jesus, precisa fazer uma nova história com Ele, esse é o dia, esse é o momento, esse é o happy day da sua vida. Renove sua fé com Cristo. Amém? Se você desejar vir aqui à frente, se pode fazer, é só baixar esse. Se quiser sair pelo centro, vir aqui pelo centro, ou pelas laterais, venha. Se não, fique em pé onde você está. Enquanto estivermos cantando, vamos começar uma nova história com o nosso Deus. Amém? Vamos começar uma nova história. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Por luas de ouro eu andei num lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais a igreja do interior? Era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por abrir do Senhor. Hoje eu sou transformado. Chegou me dizendo: você me trouxe luz.
olhos e imagine essa cena. Bom, foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas por quem amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão e disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Glória a Deus. Amém, Jesus. Antes da oração, eu queria convidá-los para sexta bênção que vai ter na igreja do Santo Eugênio, sexta-feira. E nós estamos começando no sábado e domingo lá um congresso da família. E daqui a 15 dias nós vamos estar de novo aqui, sexta, sábado e domingo, com o congresso da família aqui em Nova Iguaçu. Todos estão convidados. Vamos orar. Querido Deus, abraça-nos, Senhor, nesta hora. Livra-nos, ó Deus, e salva-nos. Nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos, Deus. Somos fracos. Hoje nós estamos bem, amanhã podemos estar muito mal. Mas não importa, ó Deus, o pico, se para cima ou para baixo, se acontecer em nossa vida, que estejamos prontos. Que saibamos, ó Deus, nos comportar. Que saibamos, ó Deus, reverter uma situação de tristeza, angústia, até de depressão, um testemunho vivo do Teu amor e graça, Deus. Ó Deus, sabemos que tem pessoas aqui que estão precisando muito de Ti. Eu preciso de Ti, ó Deus. O pastor Javan precisa de Ti. O D'Artagnan precisa de Ti. O Jones precisa de Ti, ó Deus. Sua família precisa de Ti. Cada família dessa igreja, Deus, necessita muito do Teu abraço, da Tua mão. Ó Deus, opera maravilhas, ó Deus, nessa igreja. Santifica essa igreja, ó Deus, e prepara para se encontrar com Cristo. Ser o médico dos médicos, ó Deus, ali na sala de operação, naquele quarto onde o pastor Sandro estiver, ó Deus.
esteja operando em favor dele. E que ele possa muito em breve estar testemunhando aqui para a gente, ó Deus, o teu poder e a tua graça e a grande cura que o Senhor fez na sua vida. Despede-nos, ó Deus, com a tua paz, mas traz-nos de volta à tarde para participar, ó Deus, da continuação desse congresso tão lindo do Maranata. Abençoa, ó Deus, esses meninos e meninas do clube, esses jovens, esses adolescentes, para que eles sejam os homens e mulheres do amanhã. Isso mostra que essa igreja tem líderes para o futuro. Líderes, ó Deus, como Daniel, um homem íntegro, firme e temente a Ti. Em nome de Jesus, nos colocamos em Tuas mãos, agradecidos, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar um pouquinho, espere as últimas orientações